todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Eu sou a Juliana e este é mais um capítulo da websérie Capitalismo Consciente na Prática. Hoje eu vou conversar com a Soraya Schutel. Ela é empreendedora e cofundadora da Sonata Brasil, Escola Internacional de Desenvolvimento e Lideranças. Mentora de empreendedores executivos, experiência executiva em empreendedoria internacional de 2 décadas. Doutora em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro do conselho, lá da nossa filial do Capitalismo Consciente Rio Grande do Sul. A Soraya é mãe do Frederico, de 1 aninho, casada também com o empreendedor CEO da Pipe Run, César Augusto, que também é membro do Capitalismo Consciente Brasil. Soraya, que delícia ter você aqui, seja muito bem-vinda. Juliana, eu amei o convite. Uma satisfação estar aqui falando desse tema que eu tenho uma conexão emocional, visceral e que realmente pretendo, né, fazer cada vez mais um esforço de que muitas pessoas conheçam o capitalismo consciente. Muito obrigada, Soraya, de verdade, por você estar aqui com a gente. É sempre muito inspirador ter os nossos associados e membros, né, das nossas filiais aqui conversando com a gente. Conta um pouquinho aqui para a gente da Sonata. Como que vocês trabalham, como vocês atuam? Vamos contar primeiro da Sonata um pouquinho. Vamos lá. Então, a Sonata é uma empresa que está há 8 anos no mercado brasileiro, mas ela não tem só 8 anos, porque uma empresa é sempre o resultado da trajetória de vida acadêmica, de estudos, empresarial, né, das suas sócias. E somos eu e Natália Leite, minha sócia. Basicamente, a Sonata é uma escola que visa a educação de líderes, porque na nossa visão a liderança ela é fundamental para a gente construir um mundo melhor. E a Sonata ela vem muito assim como uma construção de uma escola que a gente sempre sonhou. E a gente hoje está em 3 grandes áreas, tá, de atuação. Trabalhos em company, né, então desenvolvimento de liderança de médias e grandes empresas no Brasil. Depois, a segunda linha nossa de atuação são cursos online, muito orientados para a parte de autoconhecimento, autoestima, autogestão. E a gente cresceu muito durante e depois da pandemia, né, com lideranças femininas, a gente tem focado muito em mulheres, a gente tem milhares de alunas aí pelo Brasil todo. E a terceira linha de atuação nossa são imersões, aprendizagem experiencial no Brasil e no exterior, com foco em autoconhecimento, cultura, como fortalecimento dos processos criativos e de inovação nas empresas. Então, é basicamente isso que a gente faz, Juliana. Quanta coisa, né? Muito bom. E, Soraya, por que você, Soraya, se aproximou aqui do Instituto Capital, do movimento, né? Capitalismo Consciente como um todo? Ai, Juliana, assim, são muitos fatores, mas eu diria que o principal deles, quando eu comecei a acessar, né, o conteúdo do capitalismo consciente, das obras do Raj, dos autores que constroem com ele as obras, eu entendi assim uma filosofia que eu sempre me identifiquei, assim, eu digo, finalmente alguém escrevendo tudo que eu sempre tinha pensado, e claro, em modo muito mais profundo e mais rico. Então, assim, foi uma conexão imediata. Mas claro que para chegar nessa visão de negócios tem toda uma trajetória, né? São mais de 20 anos como executiva empreendedora e pesquisadora. A minha área de pesquisa é desenvolvimento sustentável, e eu fui estudar como que a gente desenvolve líderes para o desenvolvimento sustentável futuro, né? Estudei no Brasil e no Canadá. Então, a parte de formação de liderança é um dos pilares do capitalismo consciente, né? E outra questão, como mulher empreendedora, existe um jeito feminino de fazer negócios muito diferente daquilo que a prática capitalista, né, que iniciou alguns séculos atrás, aí, geralmente que o mercado propõe, né? Então eu encontrei no capitalismo consciente uma outra forma de fazer negócios, porque o paradigma do passado ele precisa mudar. O capitalismo como modelo econômico, ele perpetuou, foi um dos modelos que realmente mais deu certo, mas a que custo, né? Então, a gente precisa rever o modo como a gente gera riqueza, então, por isso me conectei tanto, ou seja, como mulher, como empreendedora, agora como mãe, né, que a gente tem uma transformação gigante de visão de mundo, eu vejo o capitalismo consciente como realmente o futuro. Não tem mais volta, é um movimento que não tem mais volta. É um movimento que não tem mais volta, né? Muito bom. Quando a gente se encontra, quando eu comecei a trabalhar aqui, foi assim também, me deparando com a literatura, me encontrei e falei, nossa, eu faço parte de tudo isso, eu quero ser isso, né? É muito bom. Conta pra gente, quais as práticas conscientes, assim, a gente tem bastante seguidor aqui no nosso canal e os nossos episódios, eles são sempre muito de inspiração, eles inspiram muito as pessoas. Então, eu gosto muito de saber quais são as práticas conscientes que os nossos associados, eles têm, né? Eles efetuam, né?
Você puder contar um pouquinho para a gente? Claro. Eu vejo que a primeira dela, Juliana, é a conexão com o nosso propósito, porque eu enxergo muito o propósito como essência, né, a alma de um negócio, o norteador estratégico. Então, sempre que a gente vai tomar uma decisão de negócio, de contratação, uma decisão dependente, né, do setor da empresa, a gente busca olhar para o nosso propósito, para a nossa essência. E, inclusive, durante a pandemia, o olhar o propósito foi realmente o que nos auxiliou, tá? E a gente não só conseguiu, né, manter a nossa empresa, como a gente cresceu também como negócio. Então, claro que o nosso setor permitia, porque somos de educação, né, então a gente conseguiu migrar para o digital, nem todos os setores conseguiram. Então, olhar para o propósito é um dos nossos pilares em termos de prática consciente. Dentro de liderança, eu entraria muito para a prática do autoconhecimento, ou seja, conhece a ti mesmo, olhar para a própria intuição, porque quando a gente olha para dentro de si, a gente, de certo modo, ativa a nossa intuição e o nosso lado humano, né? A gente busca muito fazer uma gestão humanizada. E quando a gente fala de stakeholders, a gente gosta, eu digo que a gente tem quase 3 verbos, né, que nos norteiam. O primeiro é ouvir. Então, a gente gosta muito de ouvir os clientes, as clientes, os colaboradores, os nossos fornecedores e parceiros. Porque quando a gente se coloca em escuta verdadeira, é uma atitude de humildade para a gente estar sempre evoluindo. E é impressionante como os clientes, assim, eles nos dão muitas vezes vai por aqui, vai por aqui. Claro que nem todos, né, às vezes nem sempre tem ideias que estão alinhadas, mas muitas vezes sim. Então, acho que a escuta ativa, que é uma postura de humildade, da gente estar sempre se transformando. Segundo, o verbo cuidar. A gente cuida muito das pessoas, dos nossos colaboradores, o vínculo, os nossos clientes. Às vezes até a gente sabe que uma pessoa está passando por um desafio, desde fornecedor a cliente, a gente liga, a gente está junto, né? Até bolsas de estudo, quando a gente sabe que uma pessoa está precisando, né? Então, o abraçar, o cuidar, uma ética do cuidado. A gente tem ouvido falar muito dessa necessidade da ética do cuidado para a nova economia. E terceiro, prosperar. Na nossa visão, quando a gente cresce, todo mundo tem que crescer junto. Então, se a gente cresce em todos os aspectos, né? Vamos supor na parte de faturamento, o nosso time cresce junto, né? Ou seja, é realmente um ganha-ganha-ganha. Ou um fornecedor que presta um bom serviço, a gente está automaticamente indicando e eles, por consequência, estão prosperando. Então, a lógica da prosperidade de todos crescerem juntos, né? Então, eu gosto de usar esses 3 verbos, o ouvir, o cuidar e o prosperar na nossa prática. Tem algum case que vocês praticam que você queira contar aqui para a gente, mais no detalhe? Deixa eu ver, são tantas histórias. Conta que a gente gosta de histórias. Tem desde situações de... Vou pegar um caso de hoje, tá? É uma aluna, uma cliente que está numa situação bastante desafiadora de vida, desde de luto, na história familiar, desde muitos desafios na empresa, judiciais. É uma pessoa que estava num momento muito difícil, né? E ela fez um processo, né, conosco nas nossas formações, os cursos online, entendendo, né, muito do seu norteador como propósito, para onde vou. E em conversa com a minha sócia, a gente identificou uma oportunidade para ela empreender dentro de um parceiro, né? Onde tem tudo a ver com a conexão com quem ela é, então com os potenciais dela, formação técnica, propósito. E a gente vai fazer, então a gente está construindo essa ponte, né, para que ela possa então fazer essa revirada de vida. O que eu digo é que a gente não é só uma escola de conteúdo, nós somos uma ponte para a transformação das vidas. Então, é impressionante o número de transformação realmente que as pessoas têm, né, se conectando, porque não é só eu e minha sócia ou o time, é um hub, né? Nós somos conectores de pessoas de valor que querem construir uma nação como o Brasil precisa e merece ser. O nosso país é absolutamente extraordinário, né? Hoje eu estava falando com o mentorado, o desafio que os países da Europa estão enfrentando com a questão da dependência energética, né, do gás e Rússia. O nosso país é autônomo nesse aspecto. Em que sentido, né? Ou seja, os nossos recursos, a nossa riqueza territorial, a gente precisa cada vez mais valorizar isso. Então, estou trazendo um ponto de que nós somos um hub, né, de pessoas de valor, onde não é só o conhecimento, mas são redes. Então, pessoas se interconectando, né, uma ajudando a outra. Vem de encontro o que você estava falando do cuidado, né? De um dos teus verbos, né? O cuidar. E vou te fazer uma pergunta. Apesar de você já ter falado um pouquinho, já que foi um desafio da pandemia,
Mudou alguma coisa muito significativa para vocês a pandemia? Sei que você já disse que vocês tiveram esse olhar mais do cuidar e tudo mais, mas qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram? Ou ainda enfrentam, né? Porque uma escola, né? De repente vai tudo para o digital. Isso deve ter sido realmente Não foi transformador, né? simples, não foi simples. Eu vou te Imagino. falar as duas grandes transformações, tá? Vou te falar do ponto de vista pessoal e empresarial, porque a vida não está desconectada do negócio, né? É Nós somos um verdade. só. Somos um Isso só. também é capitalismo consciente, é entender que as pessoas têm uma vida e que essa vida pessoal vai se interrelacionar com o trabalho e vice-versa. Então, Claro. do ponto de vista pessoal, a pandemia ela veio no ano que eu completei 40 anos. Hoje eu estou com quase 42, né? E veio num ano de muita reflexão, né? Porque o 40 é um novo momento de vida. E eu ainda não era mãe. E veio toda uma reflexão, o fato de estar em casa, né? Refletir a vida inteira, porque era muita viagem, era muito compromisso. Eram, às vezes, 3 estados por semana de viagem, 5 viagens internacionais por ano. Então, pela primeira vez em 20 anos, eu não pegava no passaporte, né? O que tem, mas é interessante porque tem um chamado de olhar para dentro. Mesmo estando numa jornada de muito tempo de autoconhecimento, eu parei e refleti o que eu quero da minha vida para daqui a 20 anos. Né? Porque eu acho que esse foi um dos convites metafísicos, né? Para além da problemática de saúde global que a gente passou, olhar para a vida. Então, ele é muito para esse lado da maternidade. Então, isso faz com que a gente reveja a vida toda. Primeiro aspecto. Segundo, no nosso negócio, todos os nossos programas eram presenciais. Todos. A gente tinha 4 programas internacionais projetados para 2020. A gente teve que ir absolutamente parar tudo. Qual foi a nossa... Eu não digo sorte, aqui foi realmente assim, planejamento e maturidade de gestão, tá? A gente sempre trabalha com caixa, para ter caixa de 6 meses. Ou seja, se hoje eu não vendo mais nada, minha empresa se sustenta por 6 meses. O que me garante pagamento de salário, né? O que me garante continuar pagando impostos. Então, de certo modo, é uma prática capitalista consciente, né? Sim, sim. Então, a gente conseguiu se manter, mas a gente teve que se renovar muito rápido. Então, veio ansiedade, veio aflição, muitos programas vendidos, como é que a gente vai resolver isso? Então, a gente teve 2 práticas. Primeiro, a gente entregou muita coisa online do que já estava vendido no presencial, o que era possível. A gente entregou além do que estava vendido, muitas mentorias individuais, tá? E a gente começou a migrar e construir produtos do zero digitais, baseados muito em intuição. Daria um outro papo, porque um dos temas que eu estudo é sonho sonhado à noite. O quanto os sonhos podem ser também grandes conselheiros intuitivos, né, para o negócio. Eu acho isso incrível. Uma das ideias de negócio que eu tive foi num sonho, tá? E isso dá muita agilidade, muita rapidez. Resumindo, a pandemia no Brasil, né, basicamente iniciou em março, em abril a gente já estava com um novo posicionamento estratégico. Isso fez com que o nosso negócio realmente crescesse muito. Então, volta para olhar para dentro, o cuidado com o time, cuidado com os nossos alunos, e o negócio realmente prospera, mas sempre olhando para o propósito, para nunca perder a nossa essência. Então, esses foram, a essência, né, assim, o propósito. Os principais desafios. Claro, né? Ter que cancelar um monte de coisa, mas também tudo tem sombra e luz, né? Então, olhar o que a gente realmente precisava continuar, o que não continuar. Então, foi mais ou menos essa nossa experiência de pandemia, Juliana. Não foi fácil para ninguém e foi muito aprendizado, né, para todo mundo. Todos os episódios que eu converso, o cuidar, ele sempre sai na pauta. A gente está conversando e o CEO sempre traz o cuidar, foi uma das coisas que despertou durante a pandemia, né? E seja o cuidar, começa dentro da gente, né? Então faz muito sentido isso que você está falando aqui para mim, e tenho certeza que para todo mundo que está nos ouvindo também. E uma pergunta surpresa, não tinha combinado isso com você. Mas você, como mulher, mãe agora, depois dos 40, empreendedora, empresária, deixar uma mensagem aqui, o que vem do seu coração, assim, para as pessoas, acho que ligado talvez ao propósito, que é algo que você fala com brilho no olhar, o que você deixaria de recado aqui para que os nossos seguidores, te ouvindo, se inspirem, não desistam, continuem? Eu diria que a vida é muito curta para a gente não viver todas as dimensões. A gente tem que viver todas as dimensões com sentido. Tudo. Seja um relacionamento, seja um casamento, independente da forma desse casamento, seja uma vida profissional, a gente tem que construir as coisas com sentido, porque no final essa é a maior riqueza. Porque quando a gente encontra sentido e, por consequência, né, tem conexão com o propósito, mais a gente vai colocar o nosso diferencial, porque o nosso diferencial ele não é só um diferencial de
de competência, ele é um diferencial de alma, né? E cada um de nós nasce único. E esse é o objetivo do Sonata, né? De despertar a música de cada pessoa, porque a educação formal, ela educa o cérebro, né? Tem muitas iniciativas diferentes hoje, que bom, mas, de modo geral, a educação formal é para educar as competências técnicas, né? Mas e a competência humana? E as competências emocionais? E aqueles talentos únicos de cada pessoa? E cada criança, né, ela já nasce com seus talentos. Hoje, com o Frederico, eu enxergo isso, né, como já vem de fábrica, e o quanto nós adultos não podemos podar essas potências tão importantes. Então, é isso que eu queria trazer. Eu acho que a pandemia também trouxe essa urgência de vida, que quando a gente olha a morte, a gente tem urgência de viver, né? Então, eu diria isso, não deixa para encontrar depois por que você veio para cá, porque um sentido tem. E o mundo precisa de ti. Eu sempre digo isso para os nossos alunos, o mundo precisa da tua potência e dos teus talentos, que é único. Ah, que lindo, adorei, muito obrigada. Eu ficaria aqui, ó, a tarde inteira batendo papo com você. Esse assunto que você trouxe agora no final é algo que eu amo. Memórias, inconsciente, coisas que a gente traz da nossa genética. Eu ficaria horas aqui conversando com você sobre isso. E eu quero te agradecer demais por esse tempo que você teve aqui com a gente, por dividir um pouquinho de quem você é, do que a Sonata é, por trazer tanta inspiração. Muito obrigada. Obrigada, Juliana. Foi um prazer estar aqui contigo. Conte comigo sempre. Obrigada. Um beijo. E você que está assistindo a gente aqui no nosso canal, acabou de chegar, ainda não conhece o movimento, aproveita, se inscreve aqui no nosso canal. Toda semana a gente tem um vídeo novo, toda semana a gente conversa com uma empresa associada do grupo. Existem outros também, vídeos, talks, experiências para vocês degustarem, assistirem. No nosso site você também pode se tornar um embaixador, que é a categoria que a gente tem aqui, gratuita. É só você entrar no nosso site, se cadastrar, começar a receber o nosso conteúdo. O episódio de hoje fica por aqui. Um beijo e até a próxima!